Fala pessoal, beleza? Então, dando continuidade aí, na aula de hoje eu vou até utilizar essa questão, ela é uma questão de concurso público, tá? Caiu para o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, não me lembro o ano, tudo bem? Salvo engano foi para o cargo, para o ingresso, né? O cargo inicial, soldado. Então tá, eu vou utilizar essa questão aqui para falar sobre umas coisas básicas, que eu acho que não vale a tempo ficar perdendo em aula, mas caem em exercícios, né? Caem em questões, né, de certames, concursos ou vestibular, seja o que for. E eu acho legal, né, já indo na prática mesmo, nesse caso aqui. Então vamos lá. Em uma experiência, Rafael e Tomás, então eu tenho duas pessoas aqui, observaram uma pequena bolinha 1. Vamos desenhar essa bolinha 1 aqui. Vou usar a laranja mesmo para desenhar ela. Então eu tenho uma bolinha aqui que chamou de 1. Perfeito? Eletricamente carregada. Então olha só, se ele falou que ela é eletricamente carregada, ela pode estar com carga positiva ou carga negativa, eu não sei. Perfeito? Atrai duas outras bolinhas. Então essa aqui ela vai atrair outras bolinhas. 2 e 3. Vamos colocar a bolinha 2 aqui, do lado, e a bolinha 3 aqui. Eu sei que vai ocorrer entre elas uma atração. Eu não estou discutindo como que acontece essa atração, eu não estou discutindo calcular o valor dessa atração. Eu estou simplesmente falando que existe uma força atrativa entre esses dois. Vou chamar a roxa de 2 e vou chamar a azul de 3. Estou fazendo assim para ficar mais organizado e para a gente discutir algumas coisas aqui, tá? Bom, então vamos lá. Rafael e Tomás fizeram as seguintes afirmativas. A bolinha 1 tem carga de sinal contrária ao de 2. Então, se eu estou supondo que a bolinha 1 tem a carga positiva, e é isso que eu quero discutir com vocês. Geralmente, quando vocês pegam esse tipo de questão, você tem que fazer as hipóteses, não tem outro jeito. Então, se eu imaginar que ela está com carga positiva, a bolinha 2 obrigatoriamente vai estar com carga negativa, pelo menos é isso que ele está falando, né? A bolinha 1 tem carga de sinal contrária de 2, então se ela 1 é positiva, a 2 é negativa. E a bolinha 3 está eletricamente neutra. Ou seja, falar que ela está neutra, eu já falei isso umas 200 vezes, mas não custa lembrar, né? Que a gente sabe que o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons, beleza? Não significa que ele não tem carga. Então, eles observavam também que as bolinhas 2 e 3 se atraem. Voltando um pouquinho no enunciado, isso daqui é o que eles viram. Atrai, o fato dela atrair já está constatado. Mas eles observam também que as bolinhas 2 e 3 se atraem. Perfeito? Existe uma atração entre as bolinhas 2 e 3. Tudo bem? Aí o Rafael faz essa primeira afirmativa. Tá joia? Aí vamos analisar se a afirmativa dele está correta. Então, aqui, essa bolinha aqui, a bolinha 1, vai fazer uma força de atração. A força que 1 faz em 3 de atração. Tá correto? E esse camarada em relação a esse, de fato isso acontece. Existe uma força de atração aqui que a bolinha 2 faz em 3. Por quê? E é aqui que eu quero chamar a atenção para você de um negócio. A gente aprende desde criança que cargas de sinais opostos se atraem. Ou seja, se eu tenho um cara com uma carga positiva, um corpo com carga positiva, e um corpo com carga negativa, desde criança, né, a gente ouve falar e acredita, e está certo, tudo bem? Que vai ocorrer uma força de atração entre essas duas. Beleza? De mesmo módulo, mesma direção, porém sentido contrário. Aí a gente aprimorou o estudo porque a gente estudou a lei de Newton. Beleza? Então existe essa força de atração representando por essa seta aqui,
esse vetorzinho força que eu usei a cor laranja. A gente também ouviu falar que um corpos com cargas iguais, vamos pegar positivo como exemplo, vai existir uma força de repulsão. Eu não estou discutindo como calcula essa força, eu não estou discutindo por que essa força acontece. Estou só te falando que tem e você já ouviu falar isso. A gente sabe que essas forças são iguais, perfeito? Mesma direção, mesmo módulo, porém sentidos opostos. Agora, o que eu preciso que você complemente aí e que às vezes você esquece é o seguinte: corpos carregados, seja com uma carga positiva ou seja com uma carga negativa, carregado positivamente ou negativamente, eles sempre vão atrair corpos neutros. Perfeito? Sempre vai acontecer uma força de atração entre corpos neutros. Ou seja, aqui eu tenho uma coisa que às vezes você esquece. Então anotem aí. Corpos carregados sempre está até maior, atrai corpos neutros. Quase que eu escrevi nêutrons. Ok? Então, corpos carregados sempre atraem corpo neutro. O que o Rafael falou está perfeitamente correto. Certíssimo. Agora eu vou analisar a do Tomás. A afirmativa do Tomás. Perfeito? As bolinhas 2 e 3 têm cargas de sinais contrários. Então, eu vou redesenhar aqui para a gente fazer o raciocínio. Vamos pegar quais foram as cores que eu usei mesmo, só para a gente manter um padrão. Laranja, roxo e azul. Então vamos lá. Laranja, roxo para a bolinha 2. Então vou pegar aqui e desenhei o roxo. Roxo. E azul com bolinha 2 e 3. Eu não sei qual que são essas cargas, mas o que eu sei é o seguinte. Se o roxo tem que ser positiva, para ter uma atração aqui, esse cara tem que ser negativo. Eu tenho uma informação lá no enunciado que me fala o seguinte. Eles observam que as bolinhas 2 e 3 se atraem e a bolinha 1 atrai as duas outras. Tudo bem? Ou seja, eu sei que a bolinha 1 está carregada. Qual foi a cor que eu usei mesmo? Já esqueci. Laranja. Eu sei que a bolinha 1 está carregada. Eu sei disso. Perfeito? Deixa eu só fazer aqui, porque eu tenho um pouco de toque às vezes. Eu sei que a bolinha 1... Nossa, ficou pior. Eu sei que a bolinha 1 está carregada. Ok? Vamos supor que ela está carregada negativa. Se ela estiver carregada negativa, não há possibilidade de existir uma atração aqui entre essas duas. Não pode ter atração, vai ter repulsão. Então o Tomás aí de cara ele já está errado. A gente já verifica que a afirmativa dele está errada. Que sobra para a gente, letra A, apenas o Rafael. A afirmativa dele pode estar certa. Tudo bem? Bom, então o que acontece? Para que eu falei, né? Para que eu dediquei uma aula nisso? Para lembrar você disso aqui, ó. Perfeito? Eu não vou perder tempo explicando esse negócio de corpo tal atrai corpo tal, porque você já sabe disso. Como que isso cai? Do jeito que eu acabei de te mostrar.
Perfeito? Então essa aula praticamente foi só para te falar isso daqui e te mostrar como é que as questões caem. O cara pode colocar 3, 5, 7, 8 bolinhas e você vai ter que testar todas as hipóteses se for uma questão desse tipo de alternativa. Tranquilo? A gente aprofunda mais um pouco sobre esses tópicos em eletrização propriamente dita. A gente depois aprofunda um pouco sobre o chamado campo elétrico e a força elétrica, que a gente até calcula o valor disso daqui e entende quais são as variáveis, tá? Que influenciam nessa força. Perfeito? Então essa aula foi só para te mostrar esse conceito básico. Eu espero que tenha ficado claro. Tudo bem? Muito obrigado e te vejo na próxima aula.